Hoje nós vamos falar sobre índice glicêmico dos alimentos com o médico Dr. Euquias Rocha. Ele já está aqui, vai tirar algumas dúvidas da gente sobre algum alimento, né? O que é que pode, o que é que não pode, enfim. E aí você pode mandar aqui a tua pergunta no 3262-0404, tá? Então, passa já a tua pergunta para a Janaína aqui no WhatsApp, para que ela possa passar aqui para a gente saber, né, como te ajudar de alguma forma, tá bom? E aí, doutor Euquias, seja bem-vindo. Como está? Olá, Marília, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia à produção. E hoje vamos dar continuidade àquele assunto que paramos semana passada. Exato, né? Que não deu tempo pra gente falar de tudo, que é muita coisa, Exato. minha gente. Vamos lá, vamos falar sobre os cálculos, né? É. Como que é calculado esse índice glicêmico dos Ok. alimentos? Que é bem complicado, né? A gente calcular. Pelo menos a gente que é meio leigo, a gente fica meio sem saber. Como é que a gente calcula? Tá, vamos lá. Essa parte de calcular o índice glicêmico é meio que laboratorial, tá, Marília? Então, na verdade, é que eu vou mostrar quais são os alimentos que têm baixos índices glicêmicos e alimentos que têm alto índice glicêmico. Só para dar aquele reprise do programa anterior, falamos sobre a pirâmide de Harvard, e aí ela está em nossa tela, né? A pirâmide de Harvard. Vamos lembrar qual é a importância. Eu vou começar já colocando a própria apresentadora em xeque. Certo. Olha só o que eu vou fazer com a apresentadora. Meu Deus, me ferrei. Vamos lá. Vamos lá. Lá na base da pirâmide, atividade física, doutora Marília fez Eu hoje. faço. Fez Hoje ainda não, mais tarde. Ainda não, mas Hoje mais vou tarde. fazer ainda, Então, mais tarde. Primeiro checklist batido. Controle do peso, está fazendo, doutora Marília? Todo dia, sobe na balança. Todo dia sobe na balança. Todo dia é uma tristeza e uma alegria. Uma tristeza e uma alegria, é assim. Vamos E lá. a dieta, está sendo equilibrada? É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas era pra eu estar mais regrada. Pronto. Mas eu estou mais ou menos. Exatamente, é nesse ponto onde a gente vai entrar hoje, tá? A gente vai entrar exatamente no índice glicêmico lá do terceiro item da base da pirâmide, tá certo? Então a gente vai começar agora mostrando qual é a diferença dos alimentos com alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Vamos Só uma préviazinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a teoria do que é o índice glicêmico. O índice glicêmico é o tempo que o alimento leva entre que você comeu, passou pela boca, esôfago, estômago, depois foi para o intestino e do intestino aquele alimento vai para onde? Corrente sanguínea. Certo. É exatamente a velocidade com que a glicemia é elevada no sangue. Então, quanto mais rápido sobe a glicemia, pior é o alimento em relação à saúde. Quanto mais lento essa glicemia vai subindo, ou seja, o alimento vai saindo do intestino para a corrente sanguínea, esse alimento é considerado um alimento de baixo índice glicêmico. Então, ficou claro? Alto índice glicêmico, velocidade rápida. Baixo índice glicêmico, velocidade baixa. Então, a partir de agora, eu não vou falar alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Vou dizer o alimento bonzinho, que é o que tem o baixo índice glicêmico, e o alimento malvado, que é o que tem o alto índice glicêmico. Tá bom? Deixa esse malvado pra lá, né, gente? Vamos deixar o malvado para lá. Mas vamos seguir nessa para ficar Vamos lá. fácil o entendimento. O compreendimento fica bom. Pode mudar. Pode mudar a tela. Vamos lá, Tá. muda a tela. Isso. Ótimo. Então aí a gente já colocou nessa imagem aí vários alimentos para o telespectador ver que tem um baixo índice glicêmico. O que quer dizer? São alimentos geralmente in natura, são alimentos que não são processados, são alimentos que não são refinados, são alimentos ricos em fibras. Marília, o que é fibra, Marília? Você pega um alimento. Já ia falar que é isso. Você pega um alimento. Como é que a gente sabe que tem fibra? Você vê que ele é duro, ele é fibroso. Geralmente ele precisa ter um preparo de cozimento, tá? As frutas, por exemplo, você vai pegar uma fruta, você chupa uma laranja, ali você pegou só a frutose. Quando você come uma laranja, descascou a laranja, comeu a laranja com o bagaço, para ficar claro, ali você pegou a frutose mais as fibras. E aí torna a laranja com índice glicêmico menor, que aquela fibra vai dificultar o alimento sair do intestino para a corrente sanguínea, se tornando um alimento de baixo índice Aí glicêmico. já enche um pouquinho até o bucho, viu? É. Eu digo assim, porque se a gente só chupa laranja, só o suquinho, aí a gente vai ficar ainda com fome. Sacia um pouquinho. Aí o que acontece, Marília, do exemplo do suco de laranja, fiz ali, peguei quantas laranjas para fazer um copo de suco? Umas 5 ou 6? Por aí, viu? Umas 5 ou 6. Peguei 5 ou 6, a frutose ficou lá em cima,
você vai ver que é um líquido. O líquido ele é absorvido muito rápido no intestino para a corrente sanguínea e aquilo vai dar um pico muito grande de glicemia. Verdade. Tá bom? E esse pico de glicemia vai fazer o quê? Engordar o paciente, trazer inflamação ao paciente, trazer uma possível doença lá na frente, a diabetes, né? Mas eu não estou condenando o suco, mas tem que ser bem moderado. Não é porque eu vou dizer assim, o suco veio da fruta, é saudável, e eu vou tomar uma jarra de suco. Eita, é mesmo. Quando a gente vai para o restaurante, vai, traga logo uma jarra, moço. Porque às vezes a gente não se contenta com um copinho, né? Mas a gente sabe que aquilo ali tem altas calorias, viu, minha gente? Exatamente. E lá na pirâmide de Harvard, ele dizia o quê? Um copinho de suco por dia, Sim. tá? De 200 ml, tá bom? Vamos lá, aqui a gente tem várias fibras, isso. né? Aí a Várias gente coisas vê gostosas. perfeitamente. Ali a gente Eita, viu a macaxeira, né? A mandioca, ali estava a maçã. Então Isso, são só todos aqueles coisas- alimentos que têm um baixo índice glicêmico que não engorda, que ele demora. Então agora a gente vai direto Eita, para os Deus. alimentos de alto índice glicêmico, os malvados. Olha os malvados. Eles são malvados mesmo, viu? Para Eles ficar ficam- claro. E Porque eles os- ficam mais fazendo assim, venha, venha, aí a gente se... né? Aí pronto. É porque é malvado, gente ruim, não fica atentando. Exato. Pronto, é isso aqui, gente. Atenta a gente mesmo, realmente. Bora lá. Exato. Então vamos pensar o seguinte, eu não falei que era a rapidez com que o alimento saía do intestino para a corrente sanguínea? Vamos pensar assim, o inhame. O inhame é um alimento de baixo índice glicêmico, um alimento bonzinho. Certo. Por quê? Porque você pega o inhame, ele é duro, ele vai ter que ser cozinhado, ele é cheio de fibra, você vai ter que mastigar muito e depois vai ter que vir um ácido clorídrico para fazer a digestão, depois vai ter que ter a microbiota. Eita, se eu falar em microbiota é um assunto para um novo programa. Mas aí tem o inhame, a macaxeira, batata, né? Exatamente. Batata doce. Existem vários tipos de batatas, né, doutor? Com certeza. A batata Yacon, a batata doce, a inglesa já tem um alto índice glicêmico, a batata doce não, né? Então a gente tem toda essa diferença. Então quando você vê esses alimentos aí, você começa a pensar na origem. Qual a origem desse alimento? Geralmente vem do quê? De uma farinha de trigo. A farinha é o quê? Um pó. Então, será que um pó, ao cair no nosso intestino, ia ter dificuldade ou ia precisar de um grande esforço para ser metabolizado, né? Para ser quebrado? Não. Então, é algo que é absorvido muito rápido, vai logo para a nossa corrente sanguínea. Aí está, exemplo, a pizza. Aí está, exemplo, o bolo, né? As batatas fritas, porque é o derivado ali da batata inglesa. Os refrigerantes, porque são extremamente industrializados, contêm bastante açúcar. Doutor, e o zero? Tá? Aí, Mas quando é zero, não tem nem, né? Pronto, Pode. aí a gente vai para o outro lado. A gente vai, realmente ele não tem calorias, mas ele tem uma quantidade de químicas muito grande que aí torna-se prejudicial à saúde para poder ter o paladar doce, tá bom? Certo. E aí a gente vai tanto para o sorvete, né, para as rosquinhas, para os bolos. Então os derivados de farinha de trigo, eles chegam muito rápido na nossa corrente sanguínea. Agora vamos por que eu classifiquei como o bonzinho e o malvado. E os malvados, tá bom? Por que é malvado? A partir do momento que ele cai no nosso intestino, ele vai para a nossa corrente sanguínea, o que acontece? Existe um órgão chamado pâncreas. E o pâncreas libera um hormônio chamado insulina, Marília. Qual a função desse hormônio? Esse hormônio é pegar tudo aquilo que está no sangue, todo aquele excesso de glicose que está no sangue, e jogar para dentro das células. O que está em excesso, que não consegue ser mandado para dentro das células, são transformados em triglicerídeos e são armazenados com forma de gordura. Então vai fazer com que o indivíduo aumente o peso, armazena aquela gordura que ela se torna no futuro inflamatória, começa a ter um excesso de produção de insulina que lá na frente pode fazer com que aquele órgão chamado pâncreas comece a trabalhar demais, e é o que eu digo aos pacientes desse jeito no consultório. Cavalo que corre muito, ele faz o quê? Cansa. Então quando você está estimulando muito seu pâncreas, daqui a pouco ele cansa, não produz mais aquela insulina, ou então o seu próprio organismo fica tão acostumado com a insulina que ele começa a causar uma resistência. Não quero mais. Aí aparece quem? A diabetes. Tá bom? É verdade. Agora, peraí, bem rapidinho antes de botar a pergunta. Aí a gente vê aqui todos esses alimentos. Vamos lá. Mas uma pizza, se ela for integral, pode? Poder pode, tá? Agora a grande questão lembra lá do nosso conceito da pirâmide de Harvard?
A base tem que ser os alimentos, tem que ter primeiro o estilo de vida, né? Que foi a atividade física, que eu perguntei, o controle do peso, depois vem os carboidratos e lá em cima são exatamente lá no pico da pirâmide, mostrando o que você deve consumir menos. Então, eu digo pode, desde que seja com moderação. Mesmo a pizza sendo integral, tá? Ela, se você consumir em grandes quantidades, também não será interessante. Não vai ser interessante. A batata, por exemplo, o pessoal fala, faz na air fry que fica melhor, sem óleo, sem nada, enfim. Batata, mas ela não é industrializada? Ela não vem num pacote? Com certeza ali tem alguma coisa, né? Algum amido, alguma coisa misturada, acho que tem. Vamos lá. Mas se for natural? A batata inglesa, porque ela é derivada, a própria batata inglesa, ela já tem um alto índice glicêmico. Eu vou colocar aqui na próxima tela, vai estar exatamente mostrando o que é ter alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Eu não tenho condições de dizer como você vai calcular, mas eu tenho uma informação útil. Quando você, vamos lá, seu nutricionista passou sua dieta, você está lá com o seu cardápio, não, eita, mas hoje faltou determinado alimento que está na minha dieta. O que eu faço? Então vou te dar uma dica que é você vai para a internet, pesquisa ali um alimento que está na sua casa e verifica se tem um índice glicêmico baixo. Então, se ele tem um índice glicêmico baixo, ele é compatível com aquele que está passado pela nutricionista. Certo. Tá bom? Aqui a gente tem uma tabelinha. Temos uma tabelinha. Então, ela é classificado como os alimentos bons, aquele que tem índice glicêmico menor do que 55. Essa informação o telespectador tem que ter. E aquele alimento que fica entre 56 a 70 é considerado o alimento que tem um índice glicêmico médio e aquele que tem maior que 70 é aquele alimento malvado. É o que está lá na ponta da pirâmide de Harvard, tá bom? A gente consome muito. Aí no meio da pirâmide de Harvard seria exatamente o que está de 56 a 70. Mas, rapaz, você botou a melancia como alvo. E aí você vai. Eu amo melancia, meu Deus. Eu olhei logo ali, melancia. De mentira, Não. Jesus. Aí vamos lá. Porque o que acontece? O que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, existe um outro conceito que eu não quero passar para não ficar difícil, que é chamado carga glicêmica. Certo. A gente está falando sobre índice glicêmico. Se eu vou para carga glicêmica, é para não ficar fácil, para ficar fácil. Então, a melancia é o exemplo disso, que seria um alimento de alto índice glicêmico, mas de baixa carga glicêmica. Opa, aí tem um alíviozinho. Mas enfim, lá na frente a gente pode comentar, outro programa. Então, quando a gente vê aqui, ó, por exemplo, os alimentos do nosso dia a dia, a banana, a maçã, a laranja, né? A limonada, agora a limonada sem adição do açúcar ou utilizando um adoçante, tipo um stevia, né? Que aí melhora, diminui. Tá. E para grande, para o almoço, né? Para o almoço, para gente, que é o que a gente quer saber realmente. Aí lá vem, tem a batata doce, temos o inhame. Olha a batata doce, 44. Olha o inhame, 37. Então, se vamos perguntar qual é a melhor raiz, qual é a raiz que deveria estar na nossa dieta? O inhame. O inhame ele é o menor índice glicêmico das raízes. Você tem aqui o feijão, que também é considerado um alimento de baixo índice glicêmico. O amendoim é um alimento fantástico. Ele é rico em gordura, tem um baixo índice glicêmico. Então, é um carboidrato. Vamos lembrar. Índices glicêmicos a gente geralmente classifica apenas os carboidratos. Lembra que a gente dividiu no programa passado carboidrato, proteína, gordura? Então aqui eu estou dando uma base. Para aquele telespectador que perdeu essa informação, é só consultar lá no programa anterior que está dando essa base, bem direitinho. Olha aqui o aipim, a macaxeira, né? Porque aí eles colocaram o chamado igual chama lá no sul. Mas aí a macaxeira. Então a macaxeira também se enquadra ali com o índice glicêmico menor de 55. Tá bom? Então aí você leite, já iogurte. tem... Eu tô vendo que leite e iogurte são bem legais, né? Em relação a índice glicêmico, sim, é bem legal, tá mesmo bom? sendo integral, a gente tá vendo ali o leite integral, gente, ó, dá pra tomar tranquilo, o iogurte também. Exatamente. Beleza, então, tá em dúvida? Consulta, tá? Então vamos lá. Os alimentos malvados. Agora vamos pro nosso dia a dia. O que mais tem? Ó, pão de forma, pão francês, né? Que é o pãozinho branco. Aí aquela chamada pão sem glúten também, porque tem muita, vem de farinha, ele absorve muito rápido, ele é um refinado, né? Então ele é exatamente o que a gente mais costuma comer. Aí lá, aqui essa batata cozida, o purê de batata, é exatamente aquela história. É a batata inglesa, que tem um alto índice glicêmico. Então vamos lembrar o seguinte, índice glicêmico, a referência é sempre o açúcar. Então o número 100, para você não ter dúvida, é quem? O açúcar, que é a glicose. Sim. Então o alimento base, que ele tem como referência para classificar a numeração, é o açúcar. Então, o açúcar tem o número 100. Então, eu tô sentindo falta de uma coisa que eu como
muito cuscuz. Cuscuz. Tapioca é mandioca, é? Não, tapioca tem tapioca. Tapioca também, tem. O gente. tapioca entra como alto índice glicêmico. Alto e o cuscuz. Por quê? Vamos lá, vamos levar Deus, então a gente não pode comer tapioca. Marília, eu vou fazer você me responder. Certo. Você me responder da mesma forma que o próprio telespectador vai raciocinar e vai responder. A tapioca ela é feita de quê? De farinha ou ele é da própria mandioca? Ou é da farinha da mandioca? Isso. Mas é uma dizem que forma é de da- farinha, não é? Dizem que é da mandioca, mas aí é uma farinha. É uma farinha. Mas aí por quê? Porque ele foi refinado. Então, se você comer a mandioca, baixo índice glicêmico. Comeu a tapioca, como ele já foi refinada, Vai tão aumenta o bonzinho, índice glicêmico. Mas vamos lembrar, existem saídas quando você faz associações. Quando você faz associações, você pega a tapioca, que tem um alto índice glicêmico, adiciona um fio de azeite, coloca um ovo dentro de uma proteína, o índice glicêmico dela já baixa. Já melhora. Tá, então Tá é certo? assim que eu ela como crua, mais light. ela é mais prejudicial do que junto com uma proteína e com uma Então gordura. se eu quiser comer ela só purinha, ela é... Não É muito mais boa? prejudicial, ela só mais o índice glicêmico. Eu posso Você comer pode com botar uma queijo? chia. Um queijo branco, um queijo de coalho. Eu prefiro um ovo. O ovo. Eu prefiro um ovo. Só tá um bom? ovo, não pode ser dois, né? Pode ser dois. A proteína. Eu prefiro a proteína proteína do em si. ovo do que a proteína do queijo. Ou um frangozinho Frango, também pode, uma desfiado, carne né? Uma moída, coisinha, né? É diferente, Pode, né? pode sim. E tá o bom? cuscuz? O Cuscuz é cuscuz, vida. ele entraria no meio termo. Tá bom. Ele Meio entraria no meio. meio termo. Ele entraria no meio termo, porque ele já está meio que no processo de refinamento, né? Certo. Agora, se você perguntasse, e o milho? Aí o milho com certeza estaria no baixo índice glicêmico. entendi. O cuscuz ficaria mais ou menos por aqui, tá? Por aqui. Tá Aí, certo. enfim, o cuscuz. Pode botar lá, índice glicêmico do cuscuz no Google, você vai ter a sua dúvida. Se ele é malvado ou se ele é bonzinho. Mais uma tela aqui. Minha gente, vamos lá. Joga aí. Eita, meu Deus. Vamos lá. Para responder a sua pergunta, tá, Marília? Você Tá perguntou, bom. e o cuscuz? Ó, o cuscuz lá ficou com índice glicêmico de 65. Eu não sabia como é que eu consegui, fui lá na internet que eu pesquisei 65, Exatamente, tá lá? 65. Igual você pode fazer em casa. Tem a próxima tela, Janaína? Tem mais uma telinha aí, Jana. Tá, Vamos mas colocar vamos lá. mais uma tela e também a gente vai responder já vocês, perfeito. tá, minha Então, gente? Marília, você tomou café da manhã hoje, Marília? Ainda não. Ainda não, Daqui né? a pouco. Só um cafezinho preto, sem açúcar. Pronto. Então, o que esse trabalho veio mostrar? Ele mostrou o seguinte, que independente se o alimento tem baixo índice glicêmico ou tem alto índice glicêmico, tanto faz eu comer um alimento à noite de baixo índice glicêmico ou alto índice glicêmico, ele vai ser maléfico. Ele não vai ser bom, ele vai se tornar malvado. Então, quando você pretende errar e quer errar menos, pega aquele alimento de alto índice glicêmico e faça pela manhã. Então, o que o artigo Ai, diz? meu Deus. Consumir alimentos no final do dia tem um impacto metabólico prejudicial, independente do índice glicêmico. Certo. Ou seja, o ser humano não foi feito para se alimentar à noite. Tá bom? Então tá. Então, o café da manhã não deve ser uma refeição e deve ser pulada. Certo. Se você for pular para fazer uma restrição calórica, alguma refeição, que essa refeição seja a refeição da noite. Certo. Essa é a forma correta. E quando você vai fazer aquele exagerozinho, pela manhã. Então, e tem que ser bem cedo? Eu não posso comer depois, não? Acaba aqui às 9. Pode. Eu já posso tomar meu café? Pode. Né? Tá? Pode. Só não pode postergar a última refeição. Tá, ok. Vamos lá agora. Vamos soltar as perguntas, Janaína? É áudio? Tem áudio ou pergunta normal? Vamos fazer pelo menos umas 2 perguntas aí. Acho que dá tempo a gente responder rapidinho. Coloca aí 1 ou 2 perguntas, vai. A gente já está quase no horário do padre. Doutor, misturar chia com cuscuz melhora o índice glicêmico? Perfeito, Marília. Perfeito. Ela está adicionando algo que é rico em fibra e gorduras para quebrar o índice glicêmico do cuscuz e também digo da tapioca, que você perguntou. Serve também. Muito bom, né? A gente tá muita pergunta, mas não dá tempo nem mais uma. Só mais uma, Jana, só mais uma. Só mais uma. Vamos jogar mais uma pergunta, por favor. Vamos lá. Queria saber se o ovo é melhor que frango. Acho que os dois, né?
Eu diria que o Como é ovo melhor tem que o um maior valor biológico do que o frango. O ovo ele tem mais vitaminas, tem mais minerais e ele absorve melhor. Então, se você tem uma pouca disponibilidade entre o ovo e o frango, eu prefiro com o ovo. O ovo, né? O ovo, Pode tem comer quantos ovos assim? Tipo, mais de um ovo, 2, 3? Quantos no Eu máximo? diria, assim? aí vai ter que depender se o indivíduo é atleta, se não é, o consumo calórico não é, mas eu digo entre 2 a 3 ovos diários, sem problema nenhum. Mais uma pergunta, só mais uma. Vai, joga aqui. Gostaria de saber do doutor se colocar aveia na tapioca diminui o índice glicêmico. Aveia com tapioca? Gente, dá certo isso? Eu acho que a tapioca está sendo o queridinho, né, dos paraibanos, né? É verdade. E é verdade. A tapioca é muito gostosa. Mas Ela aveia diminui com- quando você bota uma chiazinha, quando você coloca uma proteína. A aveia, ela tem um menor índice glicêmico, mas ela também já é um alimento de médio índice E é com glicêmico, não é tão fibra boa. também, né? Mas funciona, já diminui, com certeza. Bom, a gente está sem tempo, doutor Euquias, que a gente está com o tempo bem esgotado. Eu quero agradecer a você por ter vindo aqui mais uma vez esclarecer sobre esse assunto. E volta semana que vem para a gente dar continuidade aqui Isso. nas nossas aulas. E também, minha gente, é bom porque ele está passando tudo aqui. E, por favor, viu, meu amor, olhe, coma direito, viu? Porque eu vi aqui um monte de coisa que eu como e tô toda errada. Eu vou até para ele, eu vou até marcar aqui para ele fazer uma consulta aqui, para ele me deixar do grau e fazer eu comer direito. Viu, doutor? Obrigada. Por nada, semana que vem estaremos, vamos dar continuidade, tá? Semana que vem vou trazer mais novidades práticas para você botar no seu dia a dia. Isso aí, viu? Obrigada, doutor Euquias.